50 médicos receberam até 6 casos clínicos. Metade deles usou as ferramentas normais do dia a dia, como Google, UpToDate, coisas que já entrariam no fluxo. A outra metade teve os mesmos recursos, mas teve uma adição do ChatGPT Plus com o GPT-4. E o resultado cria uma tensão. Com o chatbot, a pontuação mediana foi de 76%. Sem ele, 74%. A diferença foi de apenas 2 pontos percentuais e não foi estatisticamente significativa. Até aqui poderia parecer que a inteligência artificial não era boa o bastante, mas o estudo fez mais uma análise. O GPT-4 respondeu aos casos sozinho. Ele recebeu um prompt elaborado pelos pesquisadores. E com isso, ficou 16 pontos acima dos grupos com recursos convencionais. Então, aqui a questão não é a capacidade da máquina. Ela pode dar uma resposta forte, mas isso não faz com que a dupla humano-máquina melhore automaticamente. Mas a questão que fica aqui é a seguinte: como que a ajuda pode funcionar bem sozinha, mas ao trabalhar com o humano, ela quase desaparece? E antes da gente tentar entender o resultado, vale a gente entender o que foi testado de fato. Em primeiro lugar, eram médicos dos Estados Unidos, principalmente de clínica médica. Também haviam médicos de família e emergência. Havia também residentes e profissionais já formados. E eles tiveram 1 hora para trabalhar em até 6 vinhetas clínicas. As vinhetas vinham de pacientes reais, de casos reais. Mas o encontro era simulado. O médico recebia a história, o exame físico, os resultados laboratoriais, depois listava os diagnósticos possíveis, dizia o que favorecia cada diagnóstico, o que contrariava o diagnóstico, escolhia o mais provável e sugeria os próximos passos. Isso é mais rico do que uma prova de múltipla escolha. O estudo tentou avaliar o caminho de raciocínio até a decisão, não apenas o nome final da doença. Mas não era uma consulta, não havia um paciente querendo fazer uma pergunta ou algo do tipo. Não havia mudança de quadro, família, equipe e não tinha uma consequência da decisão tomada. E é exatamente por isso que o estudo não mostra que o chatbot piora o atendimento. Também não mostra que médicos não deveriam usar inteligência artificial. Ele mostra algo bem mais específico. Dar acesso àquela versão do GPT-4, naquela interface e naquela tarefa, não melhorou de forma significativa a pontuação de raciocínio. A virada começa aqui. A gente costuma olhar para a tecnologia como se ela entrasse no mundo sozinha. A gente faz benchmarks de se o modelo consegue gabaritar uma prova, se ele escreve melhor, ou então se encontra o diagnóstico. Mas, na verdade, uma inteligência artificial aplicada entra num sistema que já existe, com pessoas, hábitos, prazos, equipes, hierarquia e interface já definidos. Pense numa equipe de remo. Você pode colocar no barco o remador mais forte do mundo, mas a equipe precisa entrar em ritmo. Se ele rema fora de hora, a força não vira velocidade. O problema não está no braço de alguém, está na coordenação entre aqueles fatores envolvidos. Com o chatbot, essa coordenação acontece por texto. O médico decidiu o que contar, como perguntar, quando desconfiar, como comparar a hipótese gerada com a que ele já tinha e o que fazer se a máquina apontar para outro caminho. Uma boa alternativa diagnóstica pode não mudar a decisão, pode chegar tarde, ou pode servir apenas para confirmar uma impressão. E também pode ser ignorada porque não explica o suficiente. O estudo não permite escolher uma causa única para o resultado, mas ele derruba uma suposição confortável. Bom desempenho isolado não passa para a dupla apenas porque a ferramenta está disponível. Os autores discutem uma pista salva na conversa durante o experimento. Muitos participantes usaram o LLM como busca dirigida, faziam perguntas curtas, pediam informação específica, ou então apenas procuravam confirmação. Eles não exploravam necessariamente tudo que os pesquisadores conseguiam extrair da ferramenta quando isolada. E essa é uma dinâmica bem comum. Quando eu já tenho uma hipótese, é muito fácil transformar a ferramenta em um espelho da decisão que eu já quero tomar. Eu posso perguntar, essa descoberta que eu fiz combina com a doença que eu já estou pensando? A máquina pode confirmar isso e ainda listar razões plausíveis. Mas nesse caso, talvez a pergunta mais útil seja outra. Qual diagnóstico importante eu estou deixando de considerar? Ou então, qual evidência contradiz a minha hipótese? Mas não basta culpar apenas o usuário. Se uma ferramenta exige que cada profissional entenda uma
coreografia invisível dentro dos prompts, comparação e contestação, o desenho da ferramenta também é um problema. Uma boa integração deveria expor divergências relevantes, pedir os dados que faltam e mostrar por que uma alternativa merece atenção. Treinamento importa, interface importa. O momento de uso também. Talvez o melhor uso da inteligência artificial não seja uma segunda resposta completa. Talvez seja mostrar onde o nosso raciocínio ficou estreito e aonde podemos encontrar novas possibilidades. Agora, vale evitar uma leitura apressada. O GPT-4 sozinho teve nota superior aos grupos convencionais. E isso de forma alguma quer dizer que o chatbot é um médico melhor que os profissionais. Em primeiro lugar, ele recebeu vinhetas já organizadas. Não precisou entrevistar uma pessoa, não precisou interpretar um sintoma mal descrito e nem decidir qual informação estava faltando. Segundo, a comparação foi exploratória. O prompt de interação foi desenvolvido pelos pesquisadores. Cada caso foi executado 3 vezes em sessões diferentes para comparação. E há uma terceira questão. A medida favorece algo que modelos de linguagem são muito bons em fazer: produzir listas extensas, explicar fatores a favor e contra e preencher uma grade textual. Isso pode ser valioso, mas apenas preencher bem uma estrutura de raciocínio não é o mesmo que assumir responsabilidade por uma conduta. O resultado isolado continua importante. Ele mostra que havia capacidade que não foi explorada, mas não permite trocar a pergunta como melhorar a interação entre médico e máquina por outra, muito mais sedutora: quem é o melhor médico? São tarefas totalmente diferentes e o experimento não mediu essa segunda opção. Se a meta é melhorar decisões, talvez a inteligência artificial precise de aprimoramentos para lidar com essa situação. Em vez de ser uma caixa de respostas ao lado do prontuário, ela pode agir como um adversário construtivo. Por exemplo, o médico registra a resposta e ela mostra a principal contradição dessa hipótese. Pode sinalizar um diagnóstico perigoso que ficou de fora, pode mostrar quais dados mudariam a ordem das hipóteses e precisa separar o que vem do caso, o que ainda é incerto e o que é ruído do próprio modelo. E isso não resolve tudo, porque alerta demais vira ruído na comunicação. E uma sugestão confiante demais pode aumentar a dependência. Ou então, uma interface que dá trabalho extra pode ser abandonada no meio do plantão. Por isso, não basta perguntar se o modelo acertou, é preciso analisar a dupla. Ela detecta erros, calibra a confiança, pede exames melhores, produz decisões mais seguras em experiências próximas da prática. E essa situação também aparece fora da medicina. Não porque esse estudo testou outras profissões. Não testou. Mas toda profissão que exige julgamento e decisão que influencia na vida de outra pessoa segue o mesmo problema. Uma boa resposta é só parte do trabalho. Um advogado pode receber uma tese muito bem escrita, mas ainda assim precisa confrontá-la com os fatos, estratégia e informações vindas do cliente. E ele precisa responder pelas consequências daquela orientação. Um psicólogo pode receber uma resposta acolhedora, mas ainda precisa considerar história, consequência, risco e vínculo terapêutico. Ou então um engenheiro, ele pode receber o cálculo correto no papel, mas precisa verificar se aquilo cabe nas condições corretas do projeto e também as consequências materiais daquele cálculo. Em todos esses casos, a questão não é só se a máquina respondeu corretamente. A questão é se o profissional, ferramenta e processo sustentam as consequências de uma decisão pela qual alguém precisa responder. Responsabilidade não é só uma resposta correta. Esse estudo permite uma leitura otimista e outra bem desconfortável. A otimista é bem simples. Existe margem para trabalhar para construir ferramentas melhores e para treinar profissionais para usá-las de maneira mais crítica. E a desconfortável é outra. Talvez estejamos colocando ferramentas extremamente potentes antes de entendermos como transformar a potência em resultado. O experimento foi feito no final de 2023. Usou uma versão específica do GPT-4. Modelos e interfaces mudaram desde então. Um teste mais atual pode trazer outro resultado. Mas a pergunta central não envelheceu. Quando uma versão mais nova melhora no resultado de uma prova, fica ainda mais urgente testar a interação. Porque o erro em conjunto, o erro da dupla, pode ser diferente do erro em cada parte. O médico pode ancorar muito cedo uma hipótese, e a ferramenta pode criar uma resposta muito convincente para uma premissa ruim. Juntas, as duas
elas podem se corrigir, ou então podem dar mais confiança ao mesmo engano. Então eu não saio dessa leitura com a ideia de que a inteligência artificial falhou na medicina. Eu penso que dar acesso é uma intervenção muito menor do que realmente parece. Entre colocar uma ferramenta num processo e melhorar uma decisão, existe um projeto inteiro de colaboração. Se uma máquina já consegue responder bem sozinha, a pergunta mais interessante não é quando ela vai substituir aquele profissional, é outra. O que precisamos mudar para que pessoa e máquina não apenas trabalhem melhor lado a lado, mas também pensem melhor?